Só a dosimetria, ou seja, a definição do tamanho da pena do Alexandre Ramagem, todos os outros já saíram. E o que chama mais atenção é a primeira pena, né? 27 anos e 3 meses para Jair Bolsonaro. Depois tem os outros, daquele grupo que estava sendo julgado desde o começo da semana. O general Braga Neto tomou 26 anos, Anderson Torres, 24 anos, Almir Garnier, o ex-ministro da Marinha, 24 anos, nossa. Augusto Heleno, general, 21 anos, né? E o general Paulo Sérgio, que foi ministro da Defesa e foi ministro do Exército, tomou 19 anos, e agora está faltando a dosimetria da pena do Alexandre Ramagem, que está sendo discutida nesse momento. Isso tudo faz com que a gente tenha muitas perguntas, né? Bolsonaro vai ser preso imediatamente? Bolsonaro tem direito a recurso? Quando ele for preso, se for preso, para onde ele vai? E quem define para onde vai Bolsonaro? Além disso, o bolsonarismo se movimenta a partir do voto dado ontem pelo ministro Luiz Fux. E o governador Tarcísio de Freitas, que jogo ele joga? Num dia ele abate, no outro dia ele assopra. Num dia ele critica o STF, semana seguinte ele some. O que vai acontecer? Ele toma o lugar da família Bolsonaro? São alguns dos temas que a gente vai comentar e considerar a partir de agora. Bom, então a gente tem aí o Bolsonaro, que é o principal réu de tudo isso que está acontecendo, condenado de fato a 27 anos e 3 meses. Então a gente tem uma divisão nessa pena, não é? O que isso quer dizer? Que tem parte é detenção, parte é reclusão. Na verdade, a maior parte, assim, muito mais tempo de reclusão do que de detenção. A principal diferença disso é que a detenção é chilindró, não é? E a reclusão seria, em termos mundanos, uma prisão domiciliar? Eu acho difícil. Boa noite, Igor. Primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. O ministro Alexandre de Moraes criou ali uma ferramenta diferente ao estabelecer a prisão domiciliar para Bolsonaro antes de estabelecer uma prisão preventiva ou temporária ou cumprir uma sentença. Então ele abriu uma exceção. Ele colocou o ex-presidente em prisão domiciliar antes de cumpridos esses pressupostos, inclusive antes do julgamento. Então, o que se espera da execução da pena, depois do trânsito em julgado, que o Tramontina disse agora, tem o famoso trânsito em julgado, né, que é um processo que pode demorar até 2 meses, porque ainda tem recursos mais protelatórios, mas tem recursos cabíveis, os embargos de declaração e tal. Acho que vem acontecendo de julho para cá, principalmente depois das sanções impostas pelo presidente Trump ao ministro Alexandre de Moraes. O clima no Supremo é de que Bolsonaro foi para domiciliar, mas terá que passar em algum momento por um encarceramento, até simbolicamente pelo tamanho da pena. E depois ele pode, respeitando a defesa que está apontando razões médicas, voltar para o domiciliar. Isso é o que se ouve em Brasília. As posições do ministro Alexandre de Moraes no encerramento de hoje, pelo menos na fase de encerramento ali já estipulando as penas, me parecem muito evidentes nesse sentido, né? Ele fez uma defesa muito contundente do papel do Supremo e na competência do Supremo para estipular essas penas, na culpabilidade dos réus, um por um. Ele fez essa dosimetria, não é fruto de uma conta aleatória, tem ali as suas razões, e me parece que existe até um apetite, digamos assim, do Supremo em fazer com que o ex-presidente passe por um encarceramento, mesmo que não seja durante um longo tempo, porque tem questões de saúde que tem que ser levadas em consideração. Sim. Então, acho que a resposta para a tua pergunta é essa. É bem provável que ele passe por algum tipo de encarceramento, a se discutir se numa prisão especial, se numa sala especial da PF, ou se mesmo numa penitenciária comum, como a Papuda. Mas é bastante provável que ele volte rapidamente para a prisão domiciliar por conta das condições de saúde. A pena de reclusão, a pena de regime fechado para o Bolsonaro foi de 2 anos e 6 meses, né? Agora aí, vamos avançar um pouquinho mais, né? Os advogados de defesa não terão como entrar com embargos infringentes, porque só teve um ministro que divergiu, que foi Fux. Então foram 4 votos a 1, né? Se fossem 3-2,
os advogados poderiam entrar com um recurso chamado embargo infringente. Não vai ter direito a isso. Mas eles terão direito aos embargos declaratórios. Como você disse, muitas vezes é mais protelação, porque é para protelar, para empurrar um pouco mais isso até que esgote-se isso, ganhe-se um tempo, né? Mas é depois, importante, porque assim, o embargo da declaração é um embargo que é julgado pela própria turma. Então, ele não exige que o plenário seja convocado, como o caso dos embargos infringentes. Então, são questões resolvidas pelos ministros que já votaram. Já estamos resolvidas. Exatamente. Né? Agora, o cumprimento da pena, existem 3 alternativas que se fala muito em Brasília. E são as seguintes. O Bolsonaro poderia ir para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, que já preparou uma cela especial, tem uma sala improvisada com banheiro, cama, mesa e TV. É semelhante ao espaço que foi ocupado pelo Lula na Polícia Federal em Curitiba, quando ele cumpriu 580 dias de prisão. Né? Então, uma alternativa seria essa, Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A outra alternativa seria a Papuda, o centro penitenciário, presídio, e isso é o que causa pânico ao Bolsonaro e à família Bolsonaro, porque ele não sabe como é que ele seria recebido, que condições ele teria de viver dentro de uma cadeia. Sim. Né? E ele, inclusive, quando ele veio no Flow aqui há uns meses atrás, ele disse que temia pela própria vida caso fosse encarcerado. Né? A terceira alternativa é ir para um quartel de exército por ser um capitão reformado. Bom, aí tem um outro problema. A cúpula do Exército não quer. A cúpula do Exército quer distância com esse negócio, com tudo isso que aconteceu, e espera todo o final desta questão, deste julgamento do Supremo, para tomar suas medidas em relação aos seus subordinados, generais e tudo mais. Bom, o Exército não quer o Bolsonaro lá. E o Exército diz que a cúpula militar teme também não só a aproximação do Bolsonaro, como um problema que cairia no colo dele, se ele tivesse que hospedar o Bolsonaro, como também teme que, eventualmente, possam haver manifestações de rua, diante, novamente, de quartéis, ou do lugar onde, eventualmente, o Bolsonaro estaria recolhido. E provavelmente haverá, como houve com o Lula, né? Teve um acampamento permanente, né? A defesa vai entrar com pedido de prisão domiciliar, baseado no ataque que ele sofreu a facadas e baseado no problema que ele tem de soluços e vômito, que causa problema que causa mal-estar, causa algumas vezes ele tem que ir para o hospital. Então a defesa vai insistir no cumprimento da pena sempre em domicílio. Agora, aí fica uma pergunta, você sabe quem que define para onde vai Bolsonaro? Quem que define? Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes parece bastante inclinado, como o Fábio falou, a que ele cumpra algum tempo de encarceramento para valer, como você disse, por conta do tamanho da pena, que isso seria simbólico. Também, eu concordo, eu acho que sim, acho que tem uma expectativa do ministro em dar alguns sinais com essa medida, mas o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes também, ele é muito estratégico, ele é muito frio. Então eu tendo a acreditar que ele não vai incorrer em algum erro de elevar demais a temperatura se ele sentir que existe uma condição de saúde, por exemplo, do ex-presidente. Né? E estabelecer alguns critérios de isonomia com o ex-presidente Lula. Porque isso vai ser questionado agora. Esse fla-flu político, ele está, como eu disse aqui para o Tramontina antes, né? É um jogo que termina, mas não acaba. Né? Assim, tem uma prorrogação aí em curso. E na arena política, sobretudo no Congresso Nacional, esse debate está instalado agora. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes, que é de fato relator, julgador, né, e também foi vítima nesse processo, ele estipula a pena, estipula as condições de execução da pena, ele precisa se proteger para não ser acusado de não ter ali pesado demais na mão por esse instinto de punitivo. Então eu acho que ele é calculista o suficiente para dar alguns recados, passar uma mensagem assim, simbólica muito forte de encarceramento em algum momento, mas depois acolher um pouco esses pedidos da defesa para mostrar que no ponto de vista dos direitos humanos, enfim, e do cuidado na execução da pena, para que ela seja de fato cumprida, não venha ali um pedido de revisão muito rápido, que alguns preceitos ali de segurança do réu, agora condenado, né, sejam tomados nesse processo que confesso, que é mais delicado até do que da pena. Né? A dosimetria, você disse aí, mas as contas eram mais ou menos sabidas, que seria algo em torno dos 30 anos. Agora, como será o cumprimento dessa pena para um
personagem como Jair Bolsonaro, com a capacidade de mobilização de ruas que ele tem, com os problemas de saúde que ele tem e com os questionamentos que a sua defesa colocou para o julgamento, me parece crucial para Alexandre de Moraes conduzir esse processo com alguma margem de cuidado para que ele não provoque uma comoção social muito intensa e que ele, enfim, não crie outros problemas, né? Também. Por conta dessa comoção social. E ele possa, inclusive, dialogar com esse movimento de anistia que tem no Congresso. Porque, a depender da dose, né, você pode provocar demais a oposição e levar um clima de conflagrado politicamente para o Congresso, que eu acho que não é interesse do Supremo hoje, já que existe um embate contratado, né? Está acontecendo. Mas eu vejo o ministro Alexandre com algum calculista a ponto de definir ali alguns parâmetros para esse cumprimento de pena que não seja de aumentar a tensão social. Acho que você está certo, porque nesse sentido até me parece que ele já adota isso à medida que a gente considera que, se a gente considerar que o Bolsonaro poderia ser condenado a uma pena de até 43 anos. Sim. E aí, quando você olha aqui a pena definida pelo Alexandre de Moraes, ele inclusive leva em consideração a idade e algumas condições que ele acha que fariam com que o réu tivesse direito a uma pena menor.